Valeu, galera. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre força de atrito. O atrito e a inércia, né? Vamos ver essa relação. O conceito de atrito é fundamental para o conceito de inércia. Antes de considerarmos o conceito de inércia, nós vemos que todos os corpos, ao entrar em movimento, eles tendem a parar. No mundo real isso acontece. Mas daí você cria uma lei, a primeira lei de Newton, que é baseado na lei da inércia de Galileu. Ele diz que um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele. Mas como é que esse corpo em movimento uniforme permanece no mesmo estado de movimento e no mundo real nós vemos ele parar? Newton propôs então que existia uma força que fazia eles pararem, o que é contraintuitivo, porque no mundo real nós vemos os corpos pararem sem nenhuma força aparente agirem sobre ele. Mas se nós pensarmos um pouco melhor, o que é que acontece então quando você bota uma camada de água e sabão num chão liso? Por que é que a superfície em que esse corpo está se movendo vai interferir nesse movimento? Tem que ter algo externo a ele que vai indicar por que é que ele anda mais ou menos, certo? Isso aí acontece por conta do atrito, tá? Bem, no mundo real, os móveis sempre param. Por quê? Porque tem uma força atuando sobre eles. Esta força é o que nós chamamos de força de atrito, tá bem? Bem, em um ambiente sem atrito ou em um ambiente de pouco atrito, os móveis se deslocam num conceito ideal. Assim, nós temos um movimento uniforme idealizado. O atrito é fundamental para a gente entender o mundo como compreendemos, tá? Então, o simples fato de caminhar depende da força de atrito entre os nossos pés e o solo. Diversas tecnologias simples dependem do atrito. Por exemplo, pregos que só mantêm-se na parede, na madeira, na mesa, por conta do atrito. Nós temos os parafusos que permanecem fixos por conta do atrito. Nós temos gavetas que permanecem fechadas por conta do atrito e diversos outros objetos que dependem do atrito para usarmos como usamos. Tá? O que é a força de atrito? A força de atrito é uma força que impede ou dificulta o deslizamento entre superfícies de corpos. Tá? O atrito é causado pela rugosidade nas duas superfícies que estão em contato. Então, corpos mais rugosos, com superfícies mais ásperas, eles têm um maior atrito. A forma das superfícies que vão entrar em contato uma com a outra e a natureza do material com que essas superfícies são feitas geram o que nós chamamos de coeficiente de atrito. Nos sólidos, tem dois tipos de atrito: o atrito dinâmico e o atrito estático. O atrito dinâmico também pode ser conhecido como atrito cinético. Então, vocês podem ver em outros lugares aí a terminologia atrito cinético. Bem, a equação da força de atrito ela está baseada na força normal sobre os corpos. Tá? Quanto maior a força normal entre as superfícies, maior será a força de atrito entre elas. Então, a força de atrito é igual à força normal vezes o coeficiente de atrito μ. Isso aí é uma letra grega chamada μ. Ok? Para distinguir o atrito estático do atrito dinâmico,
temos diferentes tipos de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito estático, que nós vamos chamar de μe, e o coeficiente de atrito dinâmico, que nós vamos chamar de μd. A relação entre o atrito estático e o atrito dinâmico é que o atrito estático é uma força variável, que depende, é uma força reativa, certo? Então, esse atrito estático, ele vai ter um valor máximo. E esse valor máximo vai ser igual a normal vezes μe. Enquanto houver o atrito estático, o corpo estará parado e a força pode aumentar ou diminuir, desde que não ultrapasse o valor máximo da força de atrito. O atrito dinâmico é uma força fixa, que tem o valor igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Neste caso, é importante nós dizermos que o coeficiente de atrito estático é muito maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Bem, graficamente, nós podemos analisar a força de atrito no eixo vertical e a força externa ou a força ativa no eixo horizontal. A força externa vai crescendo e a força de atrito vai se comportar da maneira que se comporta. Vejam, inicialmente, se nós considerarmos aí da origem do gráfico, nós vemos a força externa aumentando, o que leva a aumentar a força de atrito. Esta força de atrito, o corpo ainda está em uma condição estática, tá? Até que ela atinge o limiar da força. Esse limiar da força vai ser a força de atrito estático máximo. Quando o corpo atinge a força de atrito estático máximo, ele começa a se mover. Ele sai do estado estático e entra no estado dinâmico ou no estado cinético. Quando ele entra nesse estado cinético, ele começa a se mover e a força que atua sobre ele passa a ser o atrito dinâmico, que é menor do que o atrito estático máximo. Ok? Valeu, pessoal. Até mais.